Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula de Photoshop. Falaremos um pouco a respeito sobre as ferramentas que compõem o programa. Bom, primeiro de tudo é que as ferramentas, eu havia falado lá no início de uma forma bem macro, que elas possuem alguns grupos e esses grupos eles geralmente tendem as ferramentas com os propósitos semelhantes. Bom, a partir de agora, a partir desta aula, na verdade, nós vamos ver todas as ferramentas que compõem o programa, uma a uma. Vamos entender o que elas fazem, quais as suas funcionalidades, quais são os seus propósitos, quando, como ou por que utilizar uma e não outra. E ao decorrer do curso, a gente vai utilizando conforme as necessidades que aparecerão ao decorrer dos projetos, beleza? Como já foi dito em aulas anteriores, o Photoshop ele possui um grande número de ferramentas e, devido a isso, as ferramentas elas são desdobráveis, né, para que nós possamos ter uma melhor organização. Então, para que estes menus eles sejam acessados e as ferramentas ocultas elas sejam exibidas, nós precisamos pressionar o mouse sobre alguma seta que fica ao lado direito inferior de algum ícone de alguma ferramenta e em seguida clicar e segurar para que as opções de ferramentas dentro daquele grupo ele seja exibido. Fizemos isso em aulas anteriores. Então, com exceção da minha primeira ferramenta, as demais, nós conseguimos visualizar que tem uma seta aqui no canto. Então, se eu clicar com o botão esquerdo, segurá-lo, eu vou conseguir ter a visibilidade de ferramentas que estão ocultas aqui, beleza? Bom, por que que a gente está focando nisso? Porque todas as ferramentas que nós vamos visualizar daqui em diante, daqui para algumas outras aulas, na verdade nós não vamos visualizar apenas as que estão visíveis na tela, mas as que estão ocultas também. O primeiro grupo de ferramentas que nós falaremos são as ferramentas de seleção. Bom, para que serve uma ou para que servem as ferramentas de seleção? As ferramentas de seleção é possível criar seleções retangulares, elípticas ou à mão livre. É possível ainda aplicar efeitos, cor, mover partes de objetos que fazem parte de grupos de uma determinada seção. Bom, de uma forma simplificada, quando ou para que eu vou utilizar uma ferramenta de seleção? Ferramenta de seleção, como um principal foco, ela serve para você preencher ou selecionar determinada parte de um projeto, determinada parte de uma imagem. Bom, mas qual é o propósito de seleção? Propósitos vão ser inúmeros. Às vezes eu vou precisar fazer uma seleção para fazer um recorte. Às vezes eu vou precisar fazer uma seleção de um local em específico para fazer uma alteração de cor. Às vezes eu vou precisar fazer uma seleção para fazer um determinado preenchimento. Enfim, bom, então de uma forma bem simplificada, as ferramentas de seleção, elas vão ter o propósito praticamente para todos os projetos que nós viermos a fazer, tá bom? Primeira ferramenta que nós veremos chama-se ferramenta letreiro retangular. Como o nome diz, ela cria seções ou seleções retangulares. Então, qual é esta ferramenta? Esta ferramenta, inclusive, é a que está sendo vista como um segundo ícone aqui na nossa barra de ferramentas. Ela chama aqui, ó, ferramenta retangular. E aí eu consigo ter também um acesso a ela com uma tecla de atalho. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, vai ser interessante se habituar a teclas de atalho para ter ali uma maior agilidade no dia a dia. Então, se eu pressionar M ou se eu clicar neste ícone, eu vou ter a seleção de ferramenta retangular. E aí, como ela funciona? Uma vez que eu tenho ela selecionada, digamos que a seta que eu tinha disponível, que é essa seta preta aqui, ela vira uma cruz ou um sinal de adição, como vocês preferirem. Quando eu vou precisar fazer uma seleção, eu vou clicar, segurar e arrastar de uma forma que eu queira fazer uma seleção de algo. Um exemplo. Vamos pegar aqui uma suposição. Imagina que eu queira arrancar essa moça que está aqui com uma câmera fotográfica na foto.
Bom, eu poderia fazer de inúmeras formas e uma delas é com esta ferramenta de seleção retangular. Então, se eu clicar em um determinado local que eu queira, segurar e arrastar, seja pro lado, ou para baixo, ou para cima, ele vai criar uma determinada seleção retangular. Bom, geralmente eu vou fazer a seleção de aquilo que eu quero. Então eu vou selecionar de acordo, ou eu vou mexer o meu mouse de acordo com o que eu quero selecionar da imagem. Bom, note que minha primeira seleção ela foi da onde? Da parte superior esquerda para o canto inferior direito. Poderia fazer de outra forma? Poderia. Eu poderia começar do lado direito e para o inferior esquerdo, como eu poderia também do inferior direito para o superior esquerdo, como eu também poderia do inferior esquerdo para o superior direito. Existe forma correta? Não. Não existe nenhum tipo de forma. Todas elas são válidas desde que você consiga fazer a seleção devida do que você queira. Pois bem? E aí o que é interessante observar, toda vez que há uma seleção ou que há a ativação da ferramenta, existem aqui esses pontilhados indicando que você fez uma seleção de determinada parte. Bom, e aí para que isso vai servir? Vamos lá. Isso geralmente vai servir, como eu comentei anteriormente, para você fazer algumas tratativas ou alguns tratamentos nas imagens. Então, imagina que eu quisesse retirar ela daqui e, de repente, dar continuidade ao programa, que seria essa cor aqui que está de fora, a cor cinza. Então, com essa seleção feita, eu poderia vir aqui com um pincel e fazer uma pintura completamente só dessa parte. Por que que a gente faz a pintura geralmente com uma seleção? Porque tudo que está fora da seleção não há preenchimento, não há pintura. Então eu não corro o risco de borrar alguma parte que eu não queira, por exemplo. Ou poderia fazer um recorte. Então existem aqui inúmeras funcionalidades para essa ferramenta. Então vai variar de acordo com a necessidade, tá bom? Outra ferramenta que eu tenho como seleção. Se eu vier aqui no mesmo ícone, clicar e segurar, eu tenho aqui o nosso segundo ícone, que é o ícone de criação de seleções circulares e elípticas. Por que circulares e elípticas? Vamos entender. Círculo a gente sabe que ele é literalmente o mesmo tamanho em todos os lados. Quantos lados um círculo tem? Dois, dentro e fora. Pois bem, vamos lá. Eu consigo criar um círculo redondo se eu só clicar, segurar e arrastar o meu mouse? Talvez não. Por isso que ele chama de uma seleção elíptica. Porque eu consigo, de certa forma, deixar oval, tanto para a parte vertical, quanto para a parte horizontal. E aí você vai me perguntar, Vila, eu queria literalmente um círculo, eu queria literalmente algo bem redondo. Então tem uma técnica que você inclusive vai utilizar o teclado, que é, se você segurar o Shift no teclado, para quem não sabe, é aquela setinha para cima em cima do botão Ctrl. Se você manter o Shift selecionado, você clicar, segurar e arrastar novamente a sua ferramenta, você literalmente vai criar um círculo perfeito, tá bom? Então por isso que ela tem esse nome de criação de seleções circulares e elípticas, tá bom? Porque eu consigo tanto fazer algo 100% perfeito, 100% redondo, como também, se necessário, eu consigo fazer algo oval. Bom, por quê? Imagina que eu tenho aqueles espelhos que são ovais e talvez eu quisesse fazer uma montagem utilizando a parte dessa moça para colocar talvez em um espelho, como se estivesse refletindo no espelho essa moça tirando foto. Então eu não faria algo 100% redondo, eu faria algo oval, tá bom? E aí quais são as observações que nós temos tanto para essa ferramenta quanto para a ferramenta de seleção retangular? Vamos lá. Eu comentei que se clicarmos, que se selecionarmos o Shift, né, mantermos pressionados o Shift e criarmos uma seleção, haverá a criação de um círculo perfeito. Se eu soltar o Shift e eu, por um acaso, fazer uma outra criação em um outro lugar, aquela seleção anterior que foi feita é perdida. Então, o que dá para ser feito? Imagina que eu precise fazer inúmeras seleções. Vamos lá. Imagina que eu precisasse selecionar essas duas moças que estão na foto. Eu poderia segurar o Shift para fazer aqui um círculo redondo, como eu também poderia fazer algo oval, depende do meu propósito,
E após a primeira seleção feita, ou seja, após quando esses pontilhados já estiverem na tela, eu mantendo o Shift pressionado, eu consigo criar uma outra seleção. Olha que bacana. Então, se eu precisar fazer inúmeras, múltiplas seleções, eu consigo através do meu Shift pressionado. Bom, isso vale para qualquer ferramenta? Talvez, nós vamos ver ao decorrer das aulas. Mas, ó, voltando na ferramenta retangular, mesma coisa, se eu manter o Shift pressionado, ao invés de eu criar um retângulo, eu vou criar um quadrado. Então, eu vou criar aqui as 4 partes com exatamente o mesmo tamanho. Bom, e se eu manter o Shift selecionado, eu consigo fazer inúmeras seleções. Olha que bacana. Então, funciona para ambas as ferramentas, beleza? Bom, qual a terceira ferramenta desse grupo? Terceira ferramenta, ela chama-se letreiro de linha única. Qual que é o propósito dessa ferramenta? Ela cria a seção como uma linha com 1 pixel de largura. Então, se nós observarmos, ó, o primeiro clique que eu dei, ela já cria uma linha. Então, aqui eu consigo, na verdade, fazer seleções com inúmeros propósitos. Eu posso usar isso daqui para deletar e dar um efeito de corte, inúmeras funcionalidades. Eu consigo fazer de outra forma que não seja horizontal? Consigo. Se nós formos na barra de ferramentas aqui no canto, nós temos algumas configurações que podem ser feitas, beleza? Assim como nós temos aqui algumas opções que nós podemos deixar como seleção, tá bom? Então, essa ferramenta, por que que eu não consigo aumentar ou diminuir a largura ou o comprimento da minha seleção? Porque, novamente, letreiro de linha única cria a seleção como uma linha com 1 pixel de largura, tá bom? Bom, dando continuidade, se nós viermos aqui e fazermos uma outra visualização em relação a este grupo, nós temos uma outra ferramenta e ela tem um nome bem semelhante. Qual a diferença dela para a anterior? Essa ferramenta ela chama letreiro de coluna única. Então, diferente da letreiro de linha única que cria uma linha com um único pixel, a letreiro de coluna única cria uma seleção com uma coluna com 1 pixel de largura. Então, se eu clicar em qualquer lugar da minha tela, eu consigo ter aqui a seleção de 1 pixel, beleza? E aí, mencionando, se eu pressionar, manter pressionado o Shift, eu crio várias seleções também. Então, eu consigo fazer aqui um quadriculado, dependendo da necessidade para mim deletar ou pintar quaisquer partes que eu queira. Note que eu fiz aqui algumas seleções, não está 100% do mesmo tamanho a distância de uma para outra, mas para vocês entenderem. Se eu selecionar a ferramenta de linha, manter o meu Shift ainda pressionado, eu consigo fazer as criações aqui de outras linhas, olha só. Então eu consigo fazer aqui vários ajustes caso eu tenha necessidade, vários tipos de seleções também. Pois bem, dando continuidade ainda sobre as ferramentas de seleção. Vocês vão me perguntar, Ávila, existe alguma outra ferramenta que é possível fazer seleções além das que nós vimos? Existem e existem bastante. Vamos dar continuidade. A próxima ferramenta que nós veremos chama-se laço, tá bom? Aonde eu encontro a ferramenta chamada laço? No meu terceiro ícone. Se eu manter aqui pressionado, vai ter aqui o nome chamado laço tool, né? E aí ele mostra que se eu manter pressionado ou se eu pressionar a tecla L no meu teclado, eu também faço a seleção da ferramenta que está aqui. Então, pois bem, vamos lá. Se eu selecionar a ferramenta do laço, note que existirá uma seta, que é uma seta para mostrar onde você vai fazer a seleção, e tem o ícone de um laço amarrado. Bom, para que serve a minha ferramenta de laço? Ela cria seleções à mão livre. Então, se eu manter pressionado o meu mouse e eu pedir para fazer uma seleção, olha só, eu consigo fazer qualquer tipo de seleção que eu precise em um local específico. Isso aqui geralmente é bastante utilizado para designers que trabalham de forma de touchscreen, né? Tem aquela canetinha para desenho. Essa ferramenta aqui ela é bem útil para utilizar com uma caneta. Com o mouse eu confesso que eu não tenho tanta aptidão para usar essa ferramenta, mas ela é bem útil para determinadas ocasiões.
Imagina que, por exemplo, eu quisesse fazer a seleção aqui do lábio dessa moça, ou dos olhos dela. Vamos colocar dos olhos que é mais fácil. Sabemos que se eu fizer uma seleção com as ferramentas anteriores, que é a ferramenta de retângulo ou a de círculo, nós, além dos olhos, também pegaremos ali talvez as pálpebras, parte da pele, e talvez nós não quiséssemos para uma futura tratativa de imagem, mudança da cor dos olhos e etc. O laço ele é uma das ferramentas que tem aqui um propósito de fazer uma seleção mais detalhada. Então, claro, se eu tiver com uma caneta, né, de uma forma touchscreen, que é uma forma mais ágil para se desenhar, ao invés do mouse, eu vou ter uma aptidão melhor. Mas para vocês observarem, eu estou usando o mouse aqui, tá bom? Se eu clicar, selecionar e arrastar, aqui eu posso fazer com cautela, tá bom? Posso fazer aqui com calma, sem me apressar, mas eu posso fazer um tipo de seleção semelhante a isso daqui, por exemplo, olha só. Talvez eu quisesse, por exemplo, colocar uma cor em cima dos olhos dela, fazer um tipo de maquiagem. Então, há uma seleção desse tipo para que você consiga. Então, você não seleciona só aquele quadrado, aquele retângulo ou aquele círculo, por exemplo. Beleza? E aí também eu consigo fazer vários tipos de seleções se eu pressionar o Shift. Então, eu queria fazer a seleção dos olhos e da sobrancelha. Note que quando eu pressiono o Shift, olha só, aparece um sinalzinho de adição após o meu ícone. Esse sinalzinho de adição ele indica que você já tem uma determinada parte de imagem selecionada e que se você pressionar o Shift, você vai fazer uma segunda seleção mantendo a seleção anterior, da mesma maneira que nós vimos a criação de várias seleções com um retângulo ou com um círculo, por exemplo. Então eu poderia vir aqui, ó, de uma forma bem cautelosa e fazer uma breve seleção do que talvez eu achasse que faz parte da sobrancelha da moça, por exemplo. E aí eu poderia fazer inúmeras coisas, fazer pintura, fazer montagem, recortar, colocar outra coisa por cima, enfim, varia as opções de acordo com a necessidade. A próxima ferramenta que nós veremos, que é uma ferramenta de seleção, tem um nome semelhante, porém maior. Essa que nós vimos agora chama-se laço. A próxima chama-se laço poligonal. Bom, o que faz um laço poligonal? Obviamente, cria seleções poligonais. Qual a diferença, Wesley? A diferença é que esse carinha aqui eu consigo fazer criações com pontos. Bom, Wesley, ainda não entendi. Vamos lá. Vou utilizar aqui parte do nome do Photoshop, por exemplo. Imagina aqui, ó, essa parte do 100%, eu tenho aqui o símbolo da porcentagem e, de certa forma, essa barra aqui ela é uma barra não completamente vertical ou completamente horizontal. Então, eu, por exemplo, não conseguiria ter uma seleção perfeita se eu utilizasse a ferramenta retangular, por exemplo. Como ela está meio a declive, meio inclinada, eu posso fazer uma seleção utilizando o meu laço poligonal. Como ele funciona? Vamos lá. Quando eu clico em um determinado local, ele cria-se um ponto de seleção, tá bom? Não vai dar para ser exibido porque é muito pequeno mesmo. Só que o que acontece? Quando eu clico a primeira vez, ele indica abaixo do ícone que eu já tenho uma seleção. Ele tem um círculo ali, ó. Olha só. E aí eu consigo arrastar essa linha para qualquer direção que eu queira. E essa linha ela só vai ter um segundo ponto à medida que eu clicar na tela. Então vamos lá. Eu queria fazer uma seleção especificamente desta parte declive aqui do sinal de porcentagem, dessa barra que está torta. Mais uma vez, eu poderia fazer uma seleção da forma de laço, mas não ficaria 100%. Poderia fazer uma seleção circular, retangular, enfim. A partir daqui a gente já consegue ter um breve entendimento por que existem inúmeras ferramentas com propósitos semelhantes. Por exemplo, já vimos inúmeras ferramentas com propósitos de seleção, porque vai variar de acordo com a ocasião, de acordo com o momento, de acordo com a necessidade, tá bom? Mas vamos lá. Se eu clicar aqui novamente, eu criei um determinado laço. Eu já tenho aqui uma linha feita, uma linha pronta. Como eu coloquei muito acima na cor preta, talvez vocês não consigam ver. Então eu vou criar novamente aqui com um zoom para que vocês observem.
Eu vou clicar, inclusive, na parte verde para vocês terem uma percepção de onde está sendo selecionado. Mas claro que quando você vai fazer uma seleção, você vai fazer o mais rente possível a imagem que você precisa preencher, tá bom? Mas eu vou fazer aqui o seguinte, olha só. Eu vou clicar o primeiro ponto aqui, e aí eu consigo, ó, arrastar para qualquer local no qual eu mencionei anteriormente. Se eu quiser aqui algo 100% reto, eu seguro o Shift. Olha só, vou deixar o meu mouse posicionado bem para cima. Quando eu pressiono Shift, ó, ele tem um direcionamento para um local mais próximo. Então, como eu estou muito para vertical, ele tende a posicionar mais rápido para minha vertical, tá bom? Agora, olha só, se eu quiser criar algo aqui ó, na vertical, ó, pressionando Shift, ele mantém para mim. Então, eu posso criar um segundo ponto aqui, eu vou clicar, olha só, ele criou uma linha, e aí eu consigo levar a minha ferramenta até onde eu queira. Eu consigo dar continuidade aqui. Bom, consigo fazer de outras formas? Consigo. Deixa eu tirar o zoom aqui que fica mais fácil para a gente observar. E aí eu faço uma outra seleção aqui. Seguro o Shift para manter selecionado a minha parte que é reta. E dou continuidade. Observa que quando o ponto ele se encontra com aquele inicial, ou seja, quando você fecha o preenchimento da imagem, novamente ele cria-se o ícone, que é aquela bolinha abaixo do ícone do laço. Ele está indicando, olha, a partir daqui você vai fechar o ponto e literalmente vai completar a seleção de alguma parte, de algum objeto ou de alguma imagem. Beleza? Então, se você clicar, automaticamente você tem a seleção pronta, olha só. E aí você tem algo mais propício para a ocasião, no caso dessa ferramenta aqui. Bom, dando continuidade, temos ainda mais alguma ferramenta de seleção? Temos. Vamos dar sequência. Ainda aqui no mesmo grupo, nós temos aqui o laço magnético. Bom, temos três tipos de laço então. Temos o laço normal, que cria seleções à mão livre. Laço poligonal, que cria seleções de forma poligonal, que é esses pontos que nós acabamos de visualizar. E temos essa terceira, que é o laço magnético, que ela cria seleções autoajustáveis. Como assim seleções autoajustáveis? Vamos primeiramente pegar ela para que nós possamos entender. Bom, vou dar um exemplo aqui com a letra O do Photoshop. Olha só que bacana. Vou voltar inclusive para a ferramenta de laço anterior, que é o poligonal. Se eu tentar fazer uma seleção do laço poligonal aqui, como nós vimos, ele é uma seleção feita por pontos. De certa forma, quando eu faço pontos, olha só, eu não consigo fazer algo 100% redondo, 100% oval. Então, para imagens ou para locais que existem curvaturas como a letra O, por exemplo, já não me cabe fazer uma utilização desse laço. Talvez eu pudesse utilizar o meu laço de mão livre, que é o laço normal, e ir fazendo aqui a seleção de acordo com a minha necessidade. Só que, novamente, a minha mão ela não é tão ágil, eu não tenho uma dinâmica tão boa utilizando o mouse. Pode acontecer isso aqui, ó. Eu estava selecionando a parte azul e acabou de eu selecionar parte do preenchimento da borda da letra. E é o que eu não queria, por exemplo. Então, utilizando o laço magnético, eu tenho uma opção de preenchimento livre. Como funciona esse preenchimento livre? Eu clico uma única vez, ele vai fazer aqui, ó, um ícone selecionado como se fosse aquele imã do Papaléguas, né? Bem parecido, inclusive. Enfim, e quando eu movimentar o meu mouse, não preciso fazer cliques. Quando eu movimentar o meu mouse, o Photoshop automaticamente vai fazer o entendimento daquela determinada cor, daquele determinado preenchimento no qual eu selecionei e vai tentar buscar cores semelhantes e à medida em que ele achando, ele automaticamente vai fazendo o preenchimento para você. Olha só que bacana. Então, quando eu começar a passar o mouse, ó, ele vai fazendo os pontos literalmente sozinhos para mim. Bom, eu poderia clicar, eu poderia para fazer aqui uma marcação talvez aonde ele não encontrasse. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer aqui uma seleção na curva, olha só como ficou bem oval, como ficou bem redondo. Eu vou até fechar essa parte da seleção para vocês entenderem. Essa parte aqui, ó,
Aparentemente, por eu estar com um zoom, ela mostra que não está tão redonda. Mas se eu tirar o zoom, olha só a perfeição que está esse tipo de seleção. Então, se fosse uma ocasião em que eu quisesse fazer uma seleção para mudar a cor ou retirar o fundo, talvez seria uma boa medida utilizar essa ferramenta, por exemplo, beleza? A próxima ferramenta que nós faremos a visualização, ela chama-se ferramenta de seleção rápida, beleza? Inclusive é uma das que eu mais utilizo para qualquer projeto, eu acho ela muito funcional, muito didática e muito dinâmica. Vamos visualizar como ela funciona. Bom, aqui nós já exploramos, na verdade, todos os nossos 3 ícones do grupo em relação aos laços, certo? Bom, e aí como nós vamos fazer a seleção dessa ferramenta de seleção rápida? Ela, na verdade, é o quarto ícone aqui da nossa barra de ferramentas. Ela, na verdade, fica junta com a nossa ferramenta de varinha mágica, que inclusive vamos ver também. Então, se eu pressionar o mouse aqui no ícone, na onde tem a seta disponível, ele vai abrir aqui para mim a opção da seleção rápida. Ou se eu clicar com W também, desde que ela esteja selecionada aqui na minha barra, beleza? Como funciona essa ferramenta? Vamos lá que essa ferramenta é bem interessante de se trabalhar, é bem bacana. Bom, a ferramenta, primeiro de tudo, ela tem algumas opções aqui na nossa barra, no qual nós podemos fazer aqui algum tipo de seleção. Primeiro de tudo, eu consigo fazer ajustes de tamanhos, tá bom? Então eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho da minha ferramenta de acordo com aquilo que eu precise fazer a seleção. Vocês já vão entender o porquê que é legal de aumentar ou diminuir, beleza? Fora isso, o que eu consigo? Eu consigo adicionar seleções ou eu consigo retirar seleções. Quais os propósitos? A maioria das vezes que você vai utilizar essa ferramenta vai ser quando você precisar fazer a retirada de um plano de fundo, por exemplo, aonde você vai precisar fazer uma seleção de uma boa parte da imagem, talvez dando o exemplo como se fosse uma imagem em que você está nela e você precisa retirar, remover o fundo. Então você vai selecionar boa parte ou de você ou do fundo da imagem para fazer as devidas tratativas. Essa ferramenta ela é bem utilizada por quê? Porque através dela eu consigo fazer adições ou retiradas de seleções de acordo com a necessidade. Então, dando um exemplo bem prático, eu vou fazer aqui uma seleção da parte vermelha do fundo deste texto aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, observa aqui no centro da minha ferramenta, né, na bolinha que eu tenho aqui, ó, que era o meu mouse e virou a ferramenta, eu posso ter dois tipos de ícones. Eu tenho um sinal de subtração e eu também posso ter um sinal de adição. Olha só. Qual que é a diferença? Quando eu estou fazendo adição, indica que eu quero aumentar a seleção da minha imagem. E quando eu deixo com o sinal de menos, é quando eu quero fazer a retirada de parte de seleções que não me cabem ou que talvez eu tenha selecionado errado, por exemplo. Beleza? Bom, como que eu mudo e como que eu faço a seleção? Vimos que para fazer a seleção de mais de uma parte da imagem, basta a gente segurar o Shift. Com essa ferramenta também é igual. Só que para nós fazermos a retirada, nós temos que manter o Alt pressionado. Então, por isso que ele fica com a setinha de subtração ali, tá bom? Vamos lá. Se eu clicar segurando o meu Shift, selecionar e arrastar, olha só que bacana. Eu vou arrastar um pouco. E praticamente, dependendo da ocasião, vou fazer em um local que ainda não fiz. Fazendo a parte verde. Ó, eu vou clicar, selecionar e arrastar um pouco. E automaticamente todo o restante que possui uma mesma cor ou uma cor semelhante já é selecionado. Isso daqui dá um tremendo adianto no dia a dia, galera. Mas por que que isso acontece? Porque que essa ferramenta de seleção, ela trabalha com cores, tá bom? Então, ela na verdade faz uma associação da cor que você selecionou com cores que são semelhantes e faz a devida seleção de acordo. Só que o que acontece? Vai haver ocasiões em que ela vai fazer uma determinada seleção que não vai ser 100% compatível com aquilo que você queria.
Então, por isso que tem a opção de você retirar a parte de seleção segurando o Alt, quando ele fica com a seta de subtração. Um exemplo bem claro, olha só. Imagina que é uma foto noturna, então tem ali parte do céu, no qual o céu está escuro, um azul bem escuro ou um preto, um tom de cinza escuro, e que a roupa ela tem uma cor bem semelhante, uma tonalidade bem semelhante. Provavelmente, se você selecionar a roupa ou se você selecionar o céu, parte de ambos vai ter uma determinada seleção também. Por quê? Porque ele vai associar as cores. Como as cores escuras elas são bem semelhantes, quase tonalizadas como preto, ele vai fazer uma seleção também. Aqui, por que ele fez uma seleção 100% certa? Porque basicamente a gente tem um degradê de verde sobreposto por uma cor branca e um contorno preto. Então são cores completamente distintas, tá bom? Então por isso eu tenho uma seleção quase que 100% perfeita. Se eu quisesse fazer a retirada dessa seleção, eu conseguiria utilizando o meu sinal de subtração. E à medida em que eu vou passando o mouse por onde está a minha seleção, eu vou fazendo a retirada. Beleza? Vou dar um exemplo mais claro para vocês em uma imagem. Olha só que bacana essa parte da imagem aqui. Olha a quantidade de tons que eu possuo, sendo que inúmeros deles fazem parte do vestido e outros inúmeros tons de azul fazem parte não só da nuvem, mas também do céu ou do chão. Eu não sei muito bem aonde essa mulher tá, se ela tá voando ou se ela literalmente está deitada. Mas enfim, dando continuidade, imagina que eu quisesse fazer uma seleção aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que ver de acordo o quê? A minha imagem, a parte que eu quero selecionar com o tamanho do meu pincel. Por quê? Olha só. Imagina que eu queira fazer toda essa parte de seleção de azul, só que eu não queira que as nuvens façam parte, por exemplo. Até então, o tamanho da minha ferramenta ela está proporcional para esta parte da minha imagem, para este espaço, porque é um espaço livre. Só que imagina que à medida em que eu vou fazendo a seleção, eu tenho aqui uma parte que ela é muito minúscula, aonde envolve entre ela uma nuvem e parte do vestido. Então, provavelmente com o tamanho da ferramenta da maneira que está atualmente, quando eu fizer uma seleção aqui, vai selecionar ou parte da nuvem ou parte da saia, do vestido dessa menina também. Então vamos lá, ó. Se eu clicar e arrastar, automaticamente ele já fez aqui uma seleção daquilo que ele identificou como cor semelhante. Então, novamente, ó, eu cliquei no azul, ele fez até então uma seleção do azul, achei bem bacana essa primeira seleção. Só que note que parte do vestido dela aqui, ó, é uma sombra. E ele identificou que essa sombra faz parte deste fundo, só que na verdade não faz. Então essa parte aqui, para que não tivesse uma seleção, eu deveria retirá-la. Da mesma maneira do cabelo. Por que que ele fez a seleção aqui de algumas partes do cabelo, até propriamente de partes do braço? Porque a tonalidade aqui do canto, perto da axila dela, é uma tonalidade de azul escuro. Então ele interpretou que se esse azul escuro está selecionado, essas cores escuras, como são semelhantes, também deveriam estar. Só que não é o que eu quero. Então eu vou fazer a retirada dessa seleção aqui. Como que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou diminuir o tamanho da minha ferramenta. Eu vou deixar aqui um tamanho que eu ache proporcional, beleza? E aí, segurando o Alt, clicando e arrastando até o ponto máximo que eu queira retirar a seleção, ele vai fazer a retirada para mim. Olha só que bacana. Se eu vier aqui, ó, no vestido dela, eu vou fazer o mesmo processo. Então, a borda da minha ferramenta na borda praticamente da parte que eu queira fazer a retirada, e aí ele automaticamente faz uma verificação de cores semelhantes para fazer retirada. Olha só essa parte do vestido, ó. Por ser uma cor clara, ele entendeu que faz parte da minha seleção, mas eu não quero. Então, ó, eu mantendo o Alt, eu consigo também desenhar de acordo com a minha necessidade. Poderia fazer isso com o cabelo. Bom, o cabelo aqui, entre aspas, ele vai ser mais difícil, mas a princípio eu poderia fazer algo mais ou menos nesse sentido. Olha só, quando eu estou retirando do cabelo, ele entende que todo o resto também é para ser retirado. Por quê? Porque essa parte em específica da imagem é uma parte com cores bem semelhantes. Não tem problema ele ter retirado tudo. Por quê?
porque eu vou abaixar mais um pouco aqui o tamanho, né? Eu vou diminuir mais um pouco do tamanho e eu vou fazer uma breve seleção daquilo que eu acho que faz parte daquilo que eu quero que seja selecionado. Então, olha só a diferença para que vocês observem. Antes ele tinha todos os fios de cabelo selecionados, agora ele só tem algumas pequenas partes. Claro que aqui, para mim fazer uma tratativa, deixar exatamente 100% perfeita a seleção, para ter uma edição, um tratamento de imagem 100% perfeito, leva um determinado tempo. Porque eu vou precisar fazer seleções específicas de coisas específicas de forma bem minuciosamente detalhada. Observa aqui a nuvem, ó, se eu der um zoom, essa parte branca faz parte da nuvem. Então, se eu fosse fazer algo mais detalhado, eu ia ter de fazer aqui a visualização praticamente de todos os pontos utilizando o zoom e ver se está ou não selecionado da maneira devida. Mas qual que é o propósito específico dessa ferramenta? É fazer a determinada seleção ou retirar determinada seleção trabalhando com acordâncias, tons da imagem. Então trabalha de certa forma com as cores, tá bom? E por fim temos a última ferramenta de seleção, que é a nossa ferramenta da varinha mágica. Ela também se encontra aqui e acredito que é a maior ou a mais utilizada pelas pessoas que trabalham com Photoshop. Essa varinha aqui ela tem um propósito bem semelhante com a ferramenta que nós vimos anteriormente. Então ela trabalha com tonalidades de cores e ela costuma fazer uma seleção de tonalidades de cores parecidos. Então se eu clicar aqui no meu azul, ela vai fazer uma seleção praticamente de tudo aquilo que ela interpretar. Se eu pressionar o Shift, eu também consigo ir fazendo outras seleções de outros lugares. Só que diferente da ferramenta anterior, eu não consigo minuciosamente retirar determinados pontos que eu queira tratar, detalhes, bordas, da mesma maneira. Por quê? Porque se eu pressionar aqui falando que eu quero retirar essa parte aqui do contorno da nuvem branco, ele vai retirar praticamente tudo. Olha só. Então, por exemplo, eu cliquei aqui do lado do vestido da mulher. Olha só. Como ele está falando que essas cores aqui são semelhantes, se eu clicar segurando o Alt para retirar apenas do vestido dela, como tudo isso ele está entendendo como uma única seleção, olha só o que ele faz. Ele vai retirar também. Ó, ele retirou boa parte. Então, essas duas ferramentas, na verdade, elas funcionam em conjunto. Quando que eu vou utilizar a minha varinha mágica? A minha varinha mágica, geralmente eu vou utilizar quando as cores elas forem bem opostas. Como assim, Ávila? Da mesma maneira que está aqui, olha só. Eu tenho três cores diferentes e elas são completamente distintas. Não tem semelhança o branco com o preto ou o vermelho, por exemplo. Então, quando eu clicar em uma determinada cor, ele já vai fazer a seleção automaticamente de tudo que está com aquela determinada cor, com exceção de outros pontos que está da mesma cor, só que antes dele tem cores distintas. Então, por que, que ele não selecionou, por exemplo, o vermelho de dentro do P, de dentro do R? Porque antes desse vermelho eu tenho aqui a cor preta, a cor branca e a cor preta de novo. Então, ele parou aqui no meu contorno preto, porque ele entendeu que o preto não faz parte de cores semelhantes ao vermelho, por exemplo, beleza? E aí, mantendo o Shift, eu poderia ir clicando aqui nas partes vermelhas para me poder, por exemplo, fazer a retirada, fazer a mudança e etc. Tá bom? Então, essas foram as ferramentas sobre seleções. Como eu mencionei no início, existem essas inúmeras ferramentas de seleções porque vai variar de acordo com o propósito, com a proposta, com a ocasião e com a necessidade de cada trabalho. Vai haver também lances relacionados à adaptação. Então, tem pessoas que vão optar em utilizar mais uma ferramenta, mesmo sendo até mais trabalhoso em determinada ocasião, por se identificar melhor com ela. Como vai ter pessoas que vão utilizar outras ferramentas para fazer o mesmo processo, beleza? Mas o que vocês precisam entender, todo tipo de tratamento, todo tipo de edição, todo tipo de montagem,
tudo que você fizer no Photoshop vai se levar em consideração a seleção. Você sim vai ter que fazer seleção de parte de imagens, você sim vai ter que fazer seleção de fundos, você sim vai ter que fazer seleção de textos, enfim, tudo é girado em torno da seleção. Então, essas ferramentas de seleções são cruciais você entender os propósitos, talvez até se adaptar em quando e como utilizar cada uma, para que no dia a dia você tenha ali um raciocínio rápido conforme a necessidade e acatar aquela que melhor lhe caber com a ocasião, beleza? Espero que tenha entendido. Na próxima aula a gente dá continuidade visualizando outras ferramentas do programa. Eu espero você lá.